Ainda me lembro quando um milagre. Olá, meus amigos da minha querida Parnamirim. Nós estamos dando início a mais um café com a professora Nilda. Quem não gosta de um delicioso café? E hoje nós estamos aqui com o meu amigo psicólogo Rogério Gugel. E nós vamos conversar um pouquinho, né, Rogério, a respeito da saúde mental. Um bate-papo maravilhoso, né, nesse café, e falando sobre um assunto que deveria ser bem mais tratado, né, sobre a saúde mental. E vamos destrinchar um pouquinho desse assunto, falar sobre ele e dar também algumas dicas importantes para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida com relação à sua saúde mental, né, professor? E o café tá delicioso. E eu já quero agradecer, viu, por você estar aqui nos dando esta oportunidade, né? Rogério, você que tem atendido a várias pessoas, principalmente você tem cuidado de muitas famílias, né? Sim. Quais são os desafios que você percebe que estas famílias estão enfrentando em relação à saúde mental? Falta de base familiar. Quando a gente começa a perceber os problemas que a gente chama que são as doenças psicossomáticas, elas sempre estão ligadas a uma falta de base familiar, grande parte delas. Existem sim as doenças que são oriundas de um fator genético, um fator social, uma perda importante, né? Mas a falta de estrutura familiar, a falta de paternidade, maternidade, faz com que muitos, por exemplo, adolescentes possam desencadear uma ansiedade generalizada, um transtorno fóbico. Então a família é uma estrutura, é uma base. E quando eu falo família, não é só pai e mãe, porque existe hoje várias classificações de família. Precisa ter o quê? Afeto, tá? Então é importante que se diga isso. Quando existe o afeto, a afetividade, uma base familiar, é claro que vai ser bem mais fácil lidar com a saúde mental, tanto dos jovens, adolescentes, quanto dos adultos. E esse mês, né, de janeiro, que é dedicado ao Janeiro Branco, como você percebe a importância desse trabalho de prevenção, de conscientização, né? Tendo em vista, como você bem falou, o alicerce familiar é de grande importância, mas esse mês de Janeiro Branco, como você vê? Perfeito. Eu sou um pouco crítico ao Janeiro Branco. Por quê? Vou te explicar. Como profissional da saúde mental, esse é um projeto que iniciou ali em 2014 por um psicólogo, né, de Belo Horizonte, e começou a ganhar um pouco de força em 2014. Aí veio o Conselho Federal de Psicologia e não gostou muito da ideia e ficou meio que um embate. É importante? Sim, mas eu sou totalmente contra só os meses, né? Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Eu acredito que a base ela deve ser construída lá na atenção primária de cada município. Porque se eu enfatizo, se eu dispenso muita verba, mídia, marketing apenas em um mês, os outros meses vão ficar obsoletos. Mas quando eu começo a implementar isso na base, nas escolas, em uma UBS, como uma reeducação, UBS não tem psicólogo. Como é que uma atenção primária de uma cidade não tem um psicólogo? Porque olha os fatores genéticos, culturais, de moradia. Aí vem uma pessoa, uma UBS, achando que tem uma doença e simplesmente está passando por um luto, está numa fase de negação. Aí eu vou esperar um Janeiro Branco para colocar a camisa branca, conscientizar a população? Não vai funcionar. É tanto que os índices só aumentam. Hoje nós temos 9,3% da população brasileira passando por depressão e ansiedade. Ou seja, o país mais ansioso do mundo. Então não dá para classificar só em um mês. Então a minha crítica não é com relação ao Janeiro Branco, mas apenas no foco desse mês. Então a gente precisa implementar mais. Que tem que ser o ano todo, né? Então a gente defende que o cuidar da saúde mental tem que ser por meio de medidas preventivas o ano todo. E como bem o psicólogo aqui, né, que tem o conhecimento técnico, já nos orienta começar nas UBSs, tendo essa assistência por meio dos especialistas, que são os psicólogos. Você lembra, professora, que antigamente tinha o NASF,
E o Sim. NASF tinha alguns profissionais, né, como psicólogo, se eu não me engano, fisioterapeuta, e isso dava, sim, uma sustentação para a população daquele bairro. E que fazia um trabalho também junto às escolas, Então, né? as escolas, Atendendo os nossos estudantes, que é muito importante, demais. né? Ter esse trabalho nas escolas e também nas UBSs, né? Porque você imagina um adolescente, por exemplo, que tem seus 12, 13 anos, que começa a se automutilar, começa a se cortar. Quando ele se corta, ele está sentindo uma dor. E o fato dele se cortar, isso no subconsciente dele traz um alívio, uma sensação de alívio. Por isso que ele se corta. Então, uma conscientização do Janeiro Branco não vai fazer com que esse jovem se conscientize. Então, os professores, você como uma professora Já acompanhei já vários casos, muitos né, casos. nas escolas. Então imagina, se nós temos professores capacitados, né, na área da saúde emocional, da identificação, vai ficar mais fácil desse professor, desse diretor, desse coordenador chamar esse jovem e inseri-lo em uma reeducação emocional, um psicólogo. Tem que ter o Toda escola acompanhamento, deveria né? ter. Tem que ter o acompanhamento. Não é só uma palestra, é importante, a conscientização é importante, mas o acompanhamento por meio dos especialistas é que realmente vai resolver o problema, né? Exatamente. E assim, o professor, a gente consegue detectar, né? Diagnosticar, ver, mas a gente não tem o conhecimento técnico para fazer este acompanhamento. Aí é onde entra a importância de ter os psicólogos no processo. Isso é muito importante. Muito importante. E para onde nós vamos enviar essas pessoas? Olhando, por exemplo, um cenário de Parnamirim. Qual órgão? Vou enviar para onde? Quem são as pessoas que vão acolher essa demanda? Né? Quem são os profissionais que vão atender essa população? Por isso precisa ter uma política pública muito voltada para a saúde mental, não apenas para a questão medicamentosa, mas para prevenção mesmo. As pessoas precisam se conscientizar quanto à saúde mental no município de Parnamirim, no Brasil, seja onde for. Meus amigos internautas, nós acreditamos que esse diálogo, né, vai ajudar a muitos. E eu já quero agradecer por vocês estarem participando, interagindo deste momento, deste bate-papo tão importante para cada um de nós possamos adotar medidas preventivas para melhor cuidar da nossa saúde mental. E quais as dicas que você deixa aqui para a nossa querida Parnamirim, para os nossos internautas? Precisamos quebrar o tabu de que psicólogo é coisa de doido. As pessoas pensam isso, né? Foi construído durante muitos anos, né? Isso. Porque a psicologia, ela era elitizada, então não eram todas as pessoas que tinham acesso. Só que hoje existe terapia de 30, 40, 50 reais que os psicólogos fazem de forma social. Então, por que não você se conhecer? Por que não você se dar essa oportunidade? Deixa eu ver como é que anda. Porque se eu sinto uma dor no coração, eu procuro um cardiologista. Se eu sinto uma dor, sabe, no joelho, eu vou procurar um ortopedista. Por que eu tenho dor na alma e não procuro um psicólogo, não procuro me conhecer? Então, quebrar esse tabu, fazer terapia, né, buscar saber mais de assuntos psicológicos e, de fato, ser humilde para falar, nesse momento da minha vida, eu preciso cuidar das minhas emoções. Com uma boa caminhada também, né? Uma atividade física é muito importante. Tocou num ponto perfeito. O maior psicólogo de todos é o profissional de educação física. Olha, alimentação, né, também. Todos os meus pacientes, olha, vai fazer atividade física para liberar endorfina no cérebro, para você ter sensação de prazer, para você se tornar uma pessoa melhor. E quando você associa alimentação, atividade física e terapia, as coisas começam a acontecer. Eu agradeço a confiança de vocês, por vocês estarem interagindo. E nós vamos agora para as considerações finais desse momento muito importante. Olha aí, gente. Olha as dicas que o nosso psicólogo, Rogério Gugel, está deixando. Uma atividade física, o aconchego familiar, que é onde entra a afetividade, uma boa alimentação, vai sim cuidar da sua alma,
para que você seja uma pessoa cada dia mais feliz para com você e para com o próximo, né? Perfeito. E uma última dica para todos vocês é com relação a... Eu sou psicólogo da família, psicólogo sistêmico familiar. E uma das coisas que mais atrapalham a vida das pessoas é a lealdade familiar. O que é que significa isso? Geralmente a sua família, ela vai ditar um ritmo para que você seja aquilo que a sua família projetou você para ser. E você não precisa ser aquilo que projetaram, né, para a sua vida. Você precisa ter a sua identidade, a sua autoestima e os seus próprios sonhos. E muitas vezes, dentro da sistêmica familiar, a gente precisa se divorciar da nossa família para poder ser indivíduo. Isso aconteceu muito comigo, né? Eu fui treinado para ser um jogador de futebol profissional. Me tornei um, mas não era o meu propósito, não era o que eu queria. E aí eu precisei me divorciar dessa lealdade que implementaram na minha vida para poder seguir a minha profissão e ser quem eu sou hoje. Então é muito importante você saber quem você quer ser, quais são os seus sonhos, quem é você. Então pense sobre isso que eu tenho certeza que as coisas vão começar a caminhar. Rogério, muito obrigada por esta oportunidade, né? Como é maravilhoso essa troca de conhecimento, de experiência. Então, gratidão. E eu tenho certeza que os internautas também ficaram gratos. Muito obrigada e um forte abraço da amiga professora Nilda.